Oi, tudo bem? Bom, vamos dizer assim, o primeiro vídeo e meu canal vai ser desenho, tal, etc. O que vocês estão vendo não é qualquer vídeo pegado, é um vídeo que eu gravei, quer dizer, não que eu peguei. E essa mão aí é minha, não sei se vocês vão saber, provavelmente não, mas a mão é minha. Aí, o título do vídeo é Criando um Personagem do Zero, mas vamos dizer assim, que deu algumas coisas errado. Aí acabou sendo um personagem mais ou menos dos 20% por aí. E é isso mais ou menos que eu tô escrevendo aí. Só não vou lembrar do número exato. Mas eu acho que era 20%. Vamos só confirmar aqui se é ou não. É, era exatamente 20%. Aí, porque. Aí eu te pergunto. Na verdade, aí você me pergunta, talvez, né? Não tô garantindo que você vai me perguntar isso. Ah, mas e por que que foi do 20% não do zero, como você disse? Porque o eu fui fazer o personagem do zero, como tá proposto no título do vídeo. Só que aí as ideias que eu estava tendo não estavam condizendo e não estavam dando certo com o negócio. Então o que eu pensei? Eu vou pegar um personagem antigo meu, que já tá feito, já tá zero, feitinho. E vou moldar ele, vou fazer ele ficar bem melhor do que era pra ele ser. Aí eu peguei esse daí, que no caso é o El Pepperoni, que eu fiz ele na época, eu acho que da Copa passada ou da Olimpíada passada, não vou lembrar qual foi. Mas ele é basicamente um italiano baixinho, com um bigode pequeno, chapéu de cozinheiro e louco das ideias. Você pode ver porque ele tem um X no olho e a boca dele tá bem sorrida e com dentes afiados. Isso para identificar que ele é louco das ideias. Só que aí, como vocês devem imaginar, os gostos mudam, a compreensão muda. Aí o que eu pensei? Como italiano bigodudo, nós já temos o Mario, que é muito conhecido lá por ser um personagem da Nintendo e tal, muito da hora, inclusive, sou muito fã. Aí tá apresentando, né? Eu fui lá fazendo um rascunho do que ele ia ser. No caso, rascunho do que ele iria virar, né? E ele usava um babador. Aí, ó, vocês podem ver aqui, o babador é esse triângulo embaixo, no original. Só que eu pensei, um babador não encaixa tanto. Porque no original ele era meio que um crianço. Bem pequenininho, bem baixinho, bem louco das ideias. E esse eu queria fazer ele mais alto, eu queria fazer ele gigante, na verdade. Aí eu queria fazer ele com o bigode bem maior, porque eu acho mais da hora. Aí eu fiz o rascunho e tava apagando pra passar por cima. Aí vocês vão ver que mais à frente do vídeo, que o personagem provavelmente já vai ter saído, porque eu deixei esse personagem só até os 10 minutos do vídeo, porque o vídeo é um pouco longo. Você vai ver aí que é 30 minutos de vídeo, então dá uma dificuldade para ver ele inteiro, mas se você gostar do negócio de desenho, criação do personagem, recomendo você ver. Aí eu tirei ele, o personagem dos 10 minutos, porque se eu fosse colocar o personagem toda hora, ia ficar muito difícil, ia demorar muito para esse vídeo sair. Então o que eu fiz? Eu coloquei o personagem só até os 10 minutos e o resto vai ser dublado normalmente, sem o personagem. Enfim, distraindo disso, vamos começar a falar do personagem. A história dele agora, né? Ele ele nasceu na França, só que a família dele era italiana. Então já tem essa relação lá com a Itália, né? Mesmo ele sendo nascido na França. Aí, depois de um tempo, por aí ele já tinha seus 20 e poucos anos,
ele foi pra Itália conhecer as origens familiares dele. E ele já gostava de tudo lá, mas só pelas histórias que seus pais contavam. Aí, quando ele foi para Itália, ele se apaixonou muito, mais é claro pela Itália, pela culinária, etc. Aí, ele voltou para a França, depois de mais ou menos uns 7 anos na Itália. Sim, ficou bastante tempo, 30 anos mais ou menos aí, voltou para a França. Aí, quando ele voltou para a França, ele abriu uma padaria. Porque lá na França tem esse negócio lá dos pães, dos croissants e tal. Ele abriu uma padaria, né? Porque lá na França já ia ter um negócio lá. Ele vendia pão, croissant, baguete, torta, etc. Coisas de padaria. Só que ele também vendia massas. Massas italianas. Tudo isso derivado das massas italianas, ele vendia. Porque ele gostou muito da Itália, né? Então é de se imaginar que ele ia gostar das massas, né? Tanto que vocês podem ver que eu fiz até meio que uma pavadinha nele pra identificar que ele é mais grandinho, que ele come um pouco mais. Porque, né, já tem esse negócio muito culinário nele, né? Deve ser normal que ele goste de comer. Não tô estereotipando todo mundo que é culinário, não. Só tô falando que é algo dele, assim, que eu gostei de aplicar no personagem que eu achei que ia ser mais único, né? Que ia ser mais da hora. Aí vocês vão ver depois que o nome dele é Lepolive, eu acho. Não vou saber pronunciar direito. Que o nome dele basicamente era El Pepperoni. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá no Google Tradutor e joguei El Pepperoni pra francês. Aí ficou Lepolive. Aí virou o nome dele. E eu falei, eu não vou lembrar direito porque minha memória pra coisas muito recentes assim não é boa. Mas eu acho que eu falei que na versão original ele tinha um babador. Só que aí, como ele era muito kid e tal, eu decidi trocar esse babador pra dar um ar mais de idoso pra ele, porque ele já tem mais ali na casa dos seus 40 anos de idade. Quando eu fico com o personagem pequeno assim, é porque eu não quero atrapalhar a visualização do desenho, mas eu quero mostrar. Mas enfim, pra não ficar muito criança lá com seus 40 e poucos anos, eu troquei o babador por um avental com o mesmo padrão do babador antigo, que é um padrão xadrez, né? São quadrados brancos e vermelhos. Aí não tá pintado, mas como não vai tá pintado aí, e demoraria muito pra eu gravar um vídeo pintando e adicionar aí, eu vou falar mais ou menos por aí quais são as cores dele. As cores dele são amarelo, a pele dele em si é amarelo, só que não é um amarelo muito forte. Tá mais pra um amarelo Minions, tá ligado? O Minions. Eu acho que todo mundo conhece o Minions a essa certa altura. Ele é bem um amarelo Minions, vamos dizer. Só que o amarelo dele, Minions, não é um amarelo tão pá, lá no talo do círculo cromático. É mais lá no meio, lá aquela cor mais neutra, mais. Como é que fala mesmo? Des... Desfocada, eu acho que é. Que fala quando fica bem nivelada e tal, não fica muito brilhante, etc. Ele é assim. O avental dele é um xadrez branco e vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho. As roupas dele são brancas, né? Chefe padrão. E a calça dele é preta. Não tem muito segredo na calça desse bicho aí. Só uma calça preta comum, né? Eu ainda não sei se ele usa ou não sapato. A propinça era ele não usar. Mas eu pensando aqui, talvez fique legal ele usar um sapato. Mas a propinça é ele não usar sapato. Tá bom? Então não esperem eles usar um sapato. Esse daqui é o original, no caso é o pepperoni. E aí eu tô mostrando o babador dele, né? Que eu ia fazer. Só que aí eu vou substituir o babador futuramente pelo avental, que é o mais cozinheiro. Aí ó, já vai dar 10 minutos.
e o personagem vai sumir. Agora vai ser só a dublagem mesmo, que fica mais fácil. E pode até parecer que é eu que tô falando no vídeo, mas se você viu, não pulou, você entendeu que não. Enfim, aí é ele, você pode ver já o bigode proeminente nele. E esse nariz dele tem algumas alterações que eu fiz sem gravar. A primeira foi uma pequena aumentação nesse nariz, porque ele tava muito esquisito. E a segunda foi as pernas. Por que eu engasgo quando eu falo perna? As pernas deles ficarem mais juntas, não tão separados. Isso por causa de outro personagem que eu fui refazer, personagem um pouco mais antigo que ele dessa vez, que eu fui refazer, e ele não tinha as pernas bem juntas e eu achei da hora. No caso, não tem nada a ver com esse personagem, mas aquele personagem lá, ele é tipo, ele é um assistente virtual que ele quer te ajudar, mas ele não sabe direito como, ele é meio estranho. Ele quer te prender lá, ele quer que você não saia do computador. A Propinça parece muito com o Caim, mas não. Quando eu fiz ele, eu não conhecia Digital Circus ainda. Depois eu fui conhecer, me apaixonei pela obra, muito da hora. Inclusive vai acabar, né? Que pena. Mas enfim. Aí a gente pode ver o avental. No caso, ele faria o avental e seria sem roupa. Mas eu pensei em algo que seria meio estranho. E troquei, botei uma roupa da hora nele, botei ele com um avental. Foi, eu acho que uma das criações de personagem mais longa que eu tive. Porque geralmente quando eu vou criar um personagem, eu não dou muito aí pro personagem. Até porque faz, eu acho que 2 anos ou mais que eu não criava um personagem inédito antes disso. Porque os personagens que eu tive eram todos personagens para canais. A maioria dos canais foi apagado, outros eu perdi. E eles eram sempre inspirados em obras que eu gostava. Já teve One Piece, já teve um. Não, menti. Não. Falei a verdade. Já teve um que foi baseado num personagem original meu, mas ele ficou muito genérico. E é um personagem que eu quero fazer. No caso, é um alce azul, né? Da hora e tal. Eu gosto muito da criação de personagens, mas é um negócio que me dificulta. Porque ou quando eu crio um personagem ele fica simples demais, ou eu tento detalhar demais e ele fica detalhado demais. Porque depois de um tempo eu me acostumei a desenhar dinossauros, alienígenas, animais, etc. Aí eu queria puxar mais o detalhe pra eles, né? Aí acabou que me deu uma esquecida dos personagens. Mas, pelo visto, eu não esqueci tanto. E agora eu tô tentando aprimorar o desenho dos personagens, criando alguns personagens e fazendo outros. E é isso, eu já fiz bastante, eu acho. Falta alguns ainda. Mas tem algumas coisas que eu vou dizer aqui sobre o que eu acho sobre a criação de personagens e o que eu acho sobre as empresas, no caso, né, que fazem muito isso e tal. Ó, agora a relação do que eu acho sobre a criação de personagem. Eu acho algo muito legal. Eu gosto muito, eu invejo muito, vamos dizer assim, aquelas pessoas que ela pensa apenas num adjetivo, numa propinça pro personagem dela. E ela já consegue criar o personagem todo baseado nisso. Tipo assim, a pessoa fala: Ah, eu quero que ele seja um cachorro que solta raio. Aí ela já consegue criar um personagem todo foda sobre um cachorro que solta raio. Se eu tento criar um cachorro que solta raio, ele vai ficar
meio genérico, ele não vai ficar tão legal. Ou eu vou achar ele feio e vou descartar, ou não vou ter uma ideia muito boa. Por isso que eu tava tentando fazer e tal esses personagens pra melhorar. E eu tô melhorando, tá? Vou adiantar, eu tô melhorando. E eu acho, já falei, eu acho legal e tal, mas o que eu também acho sobre isso é que é muito controverso. Tem pessoas, como eu disse que eu invejo, que conseguem criar facilmente e fica muito da hora. Mas tem pessoas que demoram pra fazer, demoram, mas demoram muito mesmo, gente. Até se estressa um pouco quando geralmente são pessoas que a gente segue ou curte, mas que sempre fica muito legal no final e a gente se apega àquele personagem, que é algo que eu também acho legal, só que eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo isso, portanto que eu acho que eu desenho às vezes pra ter mais paciência em questão das coisas, mesmo me estressando por alguma coisa demorar e tal, para fazer isso, mas faz, né? Se eu quiser, eu posso fazer, porque eu às vezes porque eu quero fazer algo da hora e tal, etc. Mas eu acho que eu nunca cheguei a fazer isso, tirando com o personagem que é um Alce, porque ele já teve várias reformulações e eu quero fazer mais uma ainda, porque eu perdi o desenho original. Eu não vou dizer que eu tenho uma preferência, porque é nítido se você vir pra casa que tem uma preferência entre esse Alce aí, porque o Alce, eu tenho uma pelúcia, um crochê dele. Literalmente, eu tenho um crochê dele, tá do lado da minha cama aqui. Mas eu tenho outro personagem que ele chama Quick. Eu sei, não é muito criativo o nome Quick, porque ele é tipo um Frankenstein. Eu peguei uma coisa de um, uma coisa de outro e fiz o Quick. Tipo assim, eu criei ele, eu acho que em 2022, não lembro. Foi no lançamento do Squeak, do Brawl Stars. É um jogo que eu gosto muito e tal. O lançamento do Squeak. Aí, teve lá a skin do Squeak Lunar, eu acho. Eu olhei aquele skin e falei, nossa, que da hora. Eu olhei o Squeak e falei, nossa, que da hora. Quero desenhar algo parecido. Só que aí eu botei o nome Quick. E eu reparei que Quick parecia muito com Nesquik. Aí foi moldando o personagem. E ele é um coelho rosa feito de gelatina de Nesquik. No caso, de gelatina de Quick. E algo que eu acho muito legal nele é que ele é imortal. Ah, mas o porquê que ele é imortal? Não tem sentido. Cara, você já matou uma gelatina? Não, fala a verdade. Tu já matou uma gelatina? Eu acho que você ainda não matou uma gelatina, né? Então, por isso que ele é imortal. E ele não morre, tipo, você pode fazer o que você quiser. Ah, mas ele é uma gelatina, eu vou comer ele. Ele tem regeneração. Ai, mas tá parecendo uma chatice eu não poder matar um personagem. Cara, você conhece o Deadpool? Cara, você conhece o Wolverine? Dois personagens que tem uma regeneração absurda. E ninguém reclama. Mas a regeneração dele foi baseada na regeneração do Hulk, tá? Não do Deadpool, nem do Wolverine. Até porque na época eu só conhecia, eu acho que o Wolverine e Malemar conhecia o Deadpool. Aí, essa junção, né? Onde chegou até no Deadpool, faz ele não morrer. E ele é burro. Não sei porque ele é burro, eu achei legal fazer ele burro. Tanto que o esqueleto dele é feito de caixas e canudos e o cérebro dele, o crânio dele é uma caixa de Nesquik e o cérebro dele é uma semente. Não literalmente uma semente, mas ele é muito pequeno, muito, muito, muito pequeno. Aí faz ele ser burro, no caso.
Aí, ó, o bigode aumentado. Aí, esse é um dos personagens que eu uso muito. Eu tenho senha com esse personagem. Eu tenho nome com esse personagem. Aí eu só não tenho ele físico, né? Que nem o Alce, que chama Quoce. Quoce. Não sei porque que ele chama Quoce, mas ele chama Quoce. Enfim, e é mais ou menos isso que eu acho sobre a criação de personagens. E como, baseado nisso, como eu fiz meus personagens. Aí algo que eu acho sobre as criações de personagens dessas empresas, ou criadores independentes que vendem para empresas. No caso, já tô falando tanto que eu tô ficando meio fanho. Mas em si, eu acho muito legal, porque geralmente são personagens únicos e legais, que eles demoram muito tempo para desenvolver, mas não revelam, então a gente não fica ansioso. Por exemplo, eu gosto muito de ver como foi a criação de personagens de desenhos ou algo que eu gosto, por exemplo, Digital Circus. Eu vejo muito, principalmente, aquele lá do sapo que eu acho da hora, os desenhos iniciais, acho todos eles maneiros. Inclusive, vou até mostrar aqui rapidão, só de relance. Pera aí. Na minha galeria não tem foto minha, mas tem foto do design inicial do Sonic. Você deve pensar, ah não, é o Sonic, é o Robotnik. Pesquisa, é sério, esse é o design inicial do Sonic. Como eu disse que eu gosto e tal. Eu acho da hora e tal, são processos muito bons, tanto de criadores independentes que vendem para empresas, tanto de empresa em si, como a SEGA, que seria o criador, a criadora, no caso, design inicial do Sonic, que na verdade não foi a SEGA que criou. Foi negócio lá de um concurso. Se eu não me engano, mas ficou muito bom. Tanto que eles reaproveitaram para fazer o vilão. Mas se esse fosse o Sonic e tivesse outro nome, eu admito que eu acho que eu ia ser mais fã da franquia do que com o nosso queridíssimo ouriço azul. Porque, vamos concordar, né? Um idoso simpático. E não simpatiza com isso, o cara é da hora. Então isso que é algo que eu acho legal, não vou julgar muito. Mas com o crescimento da inteligência artificial, muitas empresas estão usando ela, né? E é algo que tira muito ar, cara. Tipo assim, vamos supor que você é uma empresa, no caso, né? Uma empresa de animações. Você tem grana para pagar um animador, um desenhista, etc. Mas você usa inteligência artificial para criar um negócio? Cara, não dá certo, mano, não dá certo. Eu mesmo fui fazer um teste, fui perguntar para uma IA para desenvolver um personagem. E cara, eu juro, foi a coisa mais genérica possível, porque ela não cria as coisas. As ideias que ela me deu foi um menino com cabeça de câmera, e quando ele fica feliz, a câmera acende, um pinguim do deserto, que a laranja se estica. Ela basicamente pegou o Jake, de Hora de Aventura, e transformou ele num pinguim laranja que mora no deserto. Vou falar assim. E o outro eu não vou lembrar, eu lembro muito desses dois. Porque eu falei mal pra caramba do câmera e o pinguim foi o presencial lá, foi o foco de tudo. Mas vamos concordar, é muito genérico. Não tem. Tem. Olha pra uma animação, um pinguim que mora no deserto e fala: Nossa, que divertido, cara, que original. Não tem, cara, não tem. É, provavelmente não tem. Porque não cria, é algo muito. Sabe? Se você usa inteligência artificial pra. Sei lá. Pergunta. Pra você ter resposta. Pra ela criar uma tabela pra você. Tudo faz, cara. Faz isso daí. Vai te ajudar rapidinho. Mas se tu faz usa inteligência artificial pra criar uma imagem. Pra quê, cara? Pra quê? Vou falar a verdade. Pra quê? Tem povo que faz isso
só por fazer, não tem nem propósito. Aí me estressa. Mano, tipo assim, você é uma pessoa que não sabe desenhar, não tem condições de pagar um artista, e você quer muito desenvolver um personagem, eu não vou julgar você por utilizar, mas é uma pessoa, às vezes, que tem condições de pagar um artista e vai lá e faz. Ou uma pessoa que não quer desenvolver um personagem, só quer ver a imagem, vai lá e faz. Então, eu vou julgar você se você faz isso, tá? É algo, enfim, que agrega muito nisso. Agrega não, que vai se enfia muito nisso. É a questão da IA, inteligência artificial, né? Tem que citar a empresa, tem que citar isso. Pelo menos eu acho que é algo importante porque tá acontecendo cada vez mais. Para, cara, só para. O que ela faz é pegar personagem original, pegar eles e transformar em coisas genéricas. Não dá certo. Eu mesmo que tenho dificuldade pra caramba pra criar personagens, mas eu gosto. Eu não vou lá pra IA e falo, cria um personagem, tal. Eu vou lá e tento, não é? Se eu não conseguir, eu tento de novo, não tento de novo. O próprio personagem que eu usei lá no começo desse vídeo foi um personagem que eu criei não necessariamente pra gravar vídeo, mas eu gostei dele. Eu tava querendo gravar vídeo, então ele virou. Tipo, eu tava querendo desenhar um São Bernardo, que é uma raça de cachorro. Eu acho muito zica. Só que eu também queria desenhar uma preguiça. Aí eu ia fazer o São Bernardo e a preguiça. Aqui eu fiz o desenho do São Bernardo. Só que eu vi que ele era da hora e tal. Aí eu pensei, quero desenhar um monstro. Eu peguei os traços da preguiça, os traços do São Bernardo e alguns traços que eu vi num monstro, numa imagem da internet recentemente. E eu juntei tudo isso e criei. Eu peguei as garras longas da preguiça, os grandes pelos do São Bernardo, os dentes do monstro e os chifres foi porque eu achei da hora. Mas não por um motivo específico, eu só gostei e queria acrescentar porque eu acho que ia ser legal, né? Aí nasceu um personagem, novamente de um Frankenstein, mas nasceu um personagem. Aí uma dica que eu já mostrei 2 vezes. Você quer muito fazer um personagem, mas não sabe como? Você pega personagens que você gosta de uma obra, mas sei lá, você não vai pegar, sei lá, o Sasuke e vai fazer um personagem que é o Sasuke, só que mudou a cor de cabelo. Não tem graça. É que nem aquele negócio lá que quase todo anime tem um Sasuke. Aí tem o Sasuke do vôlei, o Sasuke do não sei o que, o Sasuke, o Sasuke estudante, o Sasuke criança, o Sasuke idoso. Que tinha um monte de anime que era só jogando um monte de Sasuke ali. Não tem graça, cara. Se desanima daquele personagem. Se eu aparecer, você pensa no Sasuke. Não dá certo. Não dá certo. O que você faz? Ah, eu gosto do Sasuke. Pega um pouco do Sasuke. Ah, eu gosto do. Sei lá, do Mario. Pega um pouco do Mario. Ah, eu gosto do. Eu gosto do Animal Panda. Pega um pouco do Animal Panda. Ah, eu gosto do louva-a-Deus de Kung Fu Panda. Pega o louva-a-Deus de Kung Fu Panda. Junta as características que faz você gostar desses personagens e cria um novo. E cria um novo. Ele pode ficar doido, mas ele vai ser um único e vai ser legal. Não tem muito segredo, não. Tipo assim, vou juntar isso. Ele é um filho de um louva-a-Deus com um panda, mas ele é sério porque o povo zoa ele pra caramba. E ele nasceu com um bigode e cara de idoso. Por que ele nasceu com um bigode e cara de idoso? Por causa das linhagens do pelo com inseto, misturou tudo isso e fez uma deformação que fez ele ganhar esse bigode que vem do Mario e ele engordar por causa do panda. Aí ele ficou com cara de idoso. Só que aí ele, é sério, penteou o cabelo pro lado porque ele tá frustrado com tudo isso e tal, mas aí ele vira quieto, ele fica quieto no canto dele,
mas não parece, porque a cara dele é de idoso, parece simpático, todo mundo conversa, mas ele não gosta. Pronto, já virou um personagem aí. É só fazer a aparência dele que já tá descrita na maior parte de tudo isso. Bom, eu tô terminando aqui no caso o personagem. No caso eu já terminei, mas no vídeo tá mostrando. Espera só um pouco que tá passando um caminhão aqui e aí eu vou ser obrigado a pausar. Enfim, no vídeo aqui que eu gravei faz tempo já, eu tô terminando o desenho, então, como é baseado no tempo do vídeo, eu tô acabando o vídeo. O personagem tá ficando assim, né? No caso, eu acho que eu já terminei. Só falta pôr o nome dele. Aqui eu tô mostrando, tá? Ele é grande, tal. Esses são os traços dele, dá pra você ver melhor assim e tal. Falta alguns detalhes. Retocar e colocar o nome, né? Vamos colocar o nome aí. Tu vai colocar o nome? Eu acho que eu tô colocando o nome aí, mas não tá muito aparente. Enfim, depois de um pouco de papo, esse é o final, o personagem final, o personagem terminado. Ele ficou assim. Tu gostou, tu não gostou. Se tu gostou, tu gostou. Se tu não gostou, eu não vou fazer tu gostar. Cada um gosta do que quer. Cada um não gosta do que quer. Só falta o nome do caso nele, que é o Lepolive. E eu acho que quando terminar fica sobre isso. Eu acho que não tem nada a acrescentar nesse pouco tempo que eu possa falar sobre personagens, desenhos, etc. E sobre esse personagem que eu já contei tudo dele, no caso, né? Ele é meio que ele é meio que um meia idade aí, simpático até. A voz dele misturado com francês, italiano e tal. Isso eu poderia dizer. Aí, ó, a tradução, Lepo Livre. Aí vai ser adicionado o Lepo Livre pra ele. Lepo Livre. Tá lá do lado do nome. Eu acho que é isso, não tem muito o que dizer. Tá completo, tá terminado, tá feito. Seu personagem tá apresentável. E tem aquele toque que eu falei que eu fiz fora da câmera, que é a pequena aumentação do nariz. Enfim, tchau, falou e até a próxima.